mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, dia 13 de março de 2022. É o nosso segundo domingo da Quaresma. Nossa cor litúrgica é o roxo, que simboliza que nós estamos em um período de oração, de jejum, pedindo ao Senhor misericórdia sobre seu Filho, tamanho o sofrimento que ele passará por nós, pecadores. Hoje, dia 13 de março, e é necessário lembrar que no dia 11, na sexta-feira, foi o dia da educação cristã. A todos os nossos professores, todos aqueles que lecionam em nossas igrejas, a nossa gratidão pelo seu dia. Que o Senhor os abençoe e guarde. O texto que nos convida à oração silenciosa se encontra no Salmo 27, versos 8 e 9. Leiamos. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ouçamos o nosso prelúdio, nos desliguemos de tudo aquilo que pode nos distrair neste momento tão importante do nosso dia, que é de culto ao Senhor. Oremos. Deus seja louvado. Adoremos ao nosso Deus neste momento de adoração, cuja leitura será conduzida pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Bom dia, igreja. Bom dia. Podemos ficar de pé para ler esse texto e adorar ao Senhor nosso Deus com toda a reverência, com toda a alegria, neste domingo que se inicia, neste dia do Senhor, para adorar a Deus. O texto que nos conduzirá à adoração está no livro de Isaías, capítulo 60, versos de 1 a 3. Quem estiver com o boletim dominical online, quem estiver com a Bíblia em papel ou em aplicativo, enfim, a forma que estiver. Vamos ler de forma alternada e adorar ao Senhor nosso Deus. O texto diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Todos. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Louvemos com esse cântico: digno és de glória, dizendo a Deus o quão digno Ele é dessa glória que só Ele tem, só Ele pode, o nosso Criador e Salvador.
louvemos com alegria ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, mais um dia do Senhor que estamos aqui, Senhor. Dessa forma que nós podemos fazer online, pessoas que estão distantes, pessoas que estão com alguma dificuldade, que não podem vir presencialmente na nossa igreja, estão tendo a oportunidade de louvar conosco, adorar a Ti, Senhor. E o Senhor recebe a adoração que é de verdade, que vem do coração, não importa o local em que estamos, mas estamos louvando e adorando a Ti, Senhor. E onde há um ou mais, o Senhor estará com eles. E mesmo que esteja você sozinho na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você está conosco, louvando a Deus neste momento. Então, que o Senhor receba a adoração e o culto que estamos fazendo para Ele, para este Senhor que é nosso, e que nós possamos ser conduzidos em todo o caminho por esse Deus tão grandioso, digno de toda a honra e toda a glória. Louvemos e agradeçamos e adoremos e cultuemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, momento de confissão de pecados, quando reconhecemos tudo aquilo que fizemos que é totalmente contrário ao amor que o Senhor derrama sobre nós. Cada um de nós, infelizmente, é pecador. E só você sabe os seus pecados, assim como só eu sei os meus pecados. Este é aquele tempo onde todos nós, de forma individual, colocaremos diante do Senhor, confessaremos a Ele os nossos pecados. A palavra do Senhor que nos convida a este tempo de confissão se encontra em Filipenses capítulo 3, versos 17 a 19. Filipenses capítulo 3,
versos 17 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Todos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Louvemos ao Senhor com o cântico. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e logo após este cântico, nós iremos, ajoelhados, confessar ao Senhor os nossos pecados, e a oração audível de confissão será feita pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Cantemos e preparemo-nos para este tempo de confissão. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui, Senhor, diante de Ti,
de joelhos ou da forma que estivermos, Senhor, quem estiver nos assistindo, mas estamos aqui reverentemente diante de Ti, Senhor, confessando um a um os nossos pecados. E não são poucos, Senhor. Somos pecadores e reconhecemos isso e nos arrependemos. Estamos diante de Ti pedindo Teu perdão, Senhor, sabendo que Teu Filho morreu por nós na cruz. O sacrifício dele é tudo que nós podemos ofertar a Ti, Senhor. Não temos honra nem dignidade diante de Ti, mas nos colocamos diante de Ti prontos para mudar, para sermos melhores conforme a Tua palavra, Senhor, para nos fazermos melhores pessoas, melhores seres humanos com os nossos irmãos. Pedimos também, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas, pelas pessoas que estão enfermas, passando por dificuldades, quer seja de trabalho, de trabalho, financeiras, de relacionamento, Senhor. Dá a cura conforme cada um, conforme a Tua vontade, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Leiamos agora o texto que nos convida à declaração de perdão, que está no livro de Filipenses também, capítulo 3, versículos 20 e 21. Leiamos a uma só voz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja Deus. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Tiago. Paz de Cristo, Cláudio. Paz de Cristo a você que está participando deste culto e tem a plena convicção de que os seus pecados foram perdoados. Adoramos ao nosso Deus, já colocamos diante dele os nossos pecados e por ele fomos perdoados, e agora receberemos do Senhor a sua palavra. E a oração que pede que o Espírito Santo abra a nossa mente para a compreensão do seu Evangelho será feita pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Oremos. Pai querido, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração para louvar e te adorar. Tu és um Deus maravilhoso e agora, Senhor, iremos receber os teus ensinamentos e que possamos, Senhor, guardá-los e praticá-los durante toda a nossa vida. Mas, Senhor, nós somos humildes, nós erramos, ainda temos resíduo do pecado original em nós e muitas vezes não compreendemos exatamente aquilo que Tu queres que façamos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu iluminaste, deste entendimento ao nosso pastor, que irá conduzir estes ensinamentos dados por Ti. Te pedimos humildemente que continue abençoando-o, de forma que ele cada vez mais se fortaleça na fé e dedicação ao trabalho que o Senhor escolheu para ele. Muito obrigado por isso, Senhor. E agora também te pedimos, humildemente, que da mesma forma que Tu iluminaste, nos dê também a iluminação através do Seu Santo Espírito e o discernimento para que possamos compreender claramente os Seus ensinamentos e, principalmente, que possamos fixá-lo em nossas mentes e nossos corações, de forma a Te obedecer, cumprindo estes ensinamentos. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Lucas 22, 31 a 34. Todos encontraram? Amém. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois,
quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A igreja pode assentar-se, obrigado. Há alguns dias atrás eu compartilhei um pouquinho da dinâmica de como é um processo de preparar um sermão, pelo menos como que ocorre comigo. Compartilhei com a igreja de que nós temos o nosso planejamento, o calendário litúrgico é o planejamento, e que tudo pode acontecer conforme nós vivemos aí a semana, e o Espírito nos comunica, nos fala de que não é bem aquele sermão, ou pelo menos não é da forma como ele vai se delineando. E que normalmente quando chega no domingo pela manhã, depois daquele incômodo de não ser talvez bem aquilo, a gente olha para o texto e vê o caminho pela qual o Espírito quer conduzir a igreja. E eu estava nessa manhã refazendo toda a parte do sermão, com aquela inquietação gostosa de entender o porquê disso. E eu digo a vocês que, com a chegada aqui da nossa irmã Claudiane hoje, entendi por onde que o Espírito estava já conduzindo o seu sermão desde as 6 horas da manhã. Lucas capítulo 22, versos de 31 a 34. O texto que nos fala de um momento logo após a ceia do Senhor, impetrada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma ceia, um momento de comunhão, de despedida. Um momento de comunhão caracterizado pelo sofrimento, um momento onde Jesus tem ali no partir do pão a representação de que parte do seu corpo poderá ser repartida, de que ele vai ser transpassado. O momento onde aquele cálice que rola ali entre os copos, aliás, onde o vinho que eclode entre os copos e pinga daqui, pinga um pouco, cai uma gota de vinho ali, cada mancha daquela de vinho no estabelecimento que foi emprestado, para Jesus já representa, já aponta o sangue dele que vai pingar no chão por muitas e muitas vezes. Aquela ceia não é uma ceia de felicidade, não é uma ceia de alegria. É uma pessoa que está sentada, comendo e bebendo, mas ali nós temos a representação da morte, do sofrimento e da dor. E dentro desse contexto, onde há uma lição para todos, que aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor, dos versos de 24 a 30, de repente, Jesus vira-se para Pedro e diz: Simão, Simão, Simão é Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Em outras palavras, pelo contexto original, do verbo original, basicamente é o seguinte: Simão, eis que houve uma reclamação, uma solicitação acusatória acerca de ti, onde o objetivo é te colocar diversas provas ao longo do caminho. E você não tem Pedro falando. Pedro está sempre falando, mas você não tem Pedro falando. Você imagina alguém chegar para você e dizer: Gleice, ô Carmen, o Ricardo, o Zélia, o Alane, eu estou sentado aqui, estou em pé aqui, e eu acabei de ver Satanás pedindo a vida de vocês ao Pai para botar vocês na peneira. O que você fala? Não tem que falar. O máximo que você pode dizer é o seguinte: sim, e aí o que aconteceu? Nesse encontro aí, qual foi o desfecho? E aí Jesus fala algo que é talvez uma das primeiras, um dos primeiros ensinamentos de Jesus a Pedro acerca do que é o pastorado. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, eikleipó,
para que a tua fé não acabe, para que a tua fé não seja tirada de ti. E essa é a primeira lição que esse texto nos dá nessa manhã. Sabe o que Jesus diz? Fé acaba. A fé, ela pode ser arrancada. Paulo escreve à igreja: não apagueis o Espírito Santo que há entre vós. Espírito Santo, você pode apagar. Em outros textos, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo entristece-se. Igreja, Jesus está dizendo: Satanás, Pedro, te reclamou ao Pai para te peneirar, para te colocar diversas provas. E eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E eu pedi ao Pai para que a tua fé não acabasse. Igreja Presbiteriana da Tijuca, nesta manhã, a primeira reflexão é: o que tem acabado com a nossa fé? Se lembra, recém-convertido? O assovio do passarinho era a voz de Deus? Se lembra? O primeiro hino que você decorou na igreja, que você olhou e falou: nossa, eu sei cantar as 3 estrofes. Era celebração. Passar por entre as grades, finalmente estou em um lugar de paz. Receber um boletim, uau, olha como é que eles são, ó, vem tudo encartilhadinho, beleza aqui. Caminho das Pedras, olha o mapinha aqui, ó, só seguir está tranquilo. Subir essas escadas ou pegar o elevador, graças a Deus. Sentar na igreja, ufa, aqui eu tô em casa, aqui eu estou bem. Cumprimentar, encontrar os irmãos, graças a Deus, gente saudável, gente sadia, saudável de cabeça, dá para sentar, conversar, está tudo certo. Começar o culto, reverência, Deus está no templo, Pai onipotente. Participar do ofertório, graças a Deus, meu Pai, não tem me faltado nada, eu vou quitar tudo que eu devo, eu creio nisso. Pá. Confissão, meu Deus, quanto pecado que eu tenho, meu Pai, meu Deus, olha, eu não sou nada. Sermão, Deus fala pelas Escrituras, que bênção, eu tenho que ler mais. Ceia, eu quero fazer minha profissão de fé para participar da ceia, Deus vai me dar esse presente. A bênção, meu Pai, me abençoa, que a semana vai ser difícil. A despedida, tchau igreja, até domingo que vem eu estou aí, hein, não boto ninguém no meu lugar não, estou aí, hein. Hoje, é assim, igreja? Ou hoje, às vezes, acontece com você o contrário? Meu domingo, né? Tem que ir, que se não for, o pessoal já diz que está faltando. Passa pelas grades. Está descascado aqui, né? Tem mais manutenção. Vamos botar na conta da pandemia. Pega o boletim. Tinta está pagando, né? Tem manutenção também não, né? Não deve ficar ninguém aí durante a semana, só pode. Aí domingo esse mise-en-scène. Subir as escadas ou pegar o elevador? Descascando também, né? Mas elevador é necessidade. Todo lugar tinha que ter elevador. Sentar nesses bancos. Podia ter mais um acolchoamento, né? O pessoal não percebe quem tem costa? Está sentado, o ar-condicionado batendo. Igreja fria, até ar-condicionado é gelado. O povo que passa, quero ver ninguém. Se ninguém falar comigo, é até melhor, que fica só eu e Deus. Momento de adoração. Os mesmos hinos, não muda. Não muda essa igreja. Por isso que está assim. Ofertório. Ah, não, já fiz muito. Fiz muito. Não, estou cheio de conta para pagar, estou cheio de dinheiro. Não. Vou ficar dando meu dinheiro para isso não. A boletim, a tinta é apagada, a escada, o corrimão está descarado. Não. Isso aí, no máximo um missionário, que esse sim, tadinho. Mas oração de confissão. Meu Pai, preciso confessar mesmo. Preciso confessar que fulano não vale nada, ciclano é o 71, beltrano é pica-fumo. Preciso confessar, seu queijo não presta. Momento do sermão. É por isso que não vai à frente. É a mesma coisinha. Requentado. Esse mesmo troço.
ainda vou acrescentar, né? Tá vendo? É opinião política, opinião social travestida de sermão. Momento da ceia, não muda, né? É o pão, na igreja que eu vim era pão asmo, aí aqui, broa de milho, não muda, esfarela. Bênção apostólica, é o rito, né, meu pai? É o rito. Despedida, este domingo não volto não, sabe? Visitar minha prima lá em Itanhaém, de repente, para o mês que vem já tomei a ceia, já estou segurado, renovei meu seguro, então, quem sabe em abril. Tem coisas que acabam com a nossa fé. Se você de hoje pudesse conversar com você de 20, 30, 40 anos atrás, o que você diria? E se o você de 20, 30 anos atrás pudesse conversar com você de hoje, o que você diria? Talvez o você de hoje dissesse o seguinte: muito ímpeto, muita água ainda vai rolar, vai mais devagar. Talvez o você do passado diria para o você de hoje: eu quero refazer minha trajetória, que eu não quero terminar assim. Eu quero continuar crendo em Jesus Cristo. Pedro, houve uma solicitação ao Pai, e quem fez foi Satanás, o acusador, dizendo que ia botar várias provações na tua vida. E sabe o que eu fiz, Pedro? E eu roguei, eu implorei, eu fiz minhas petições para que a tua fé não acabe. Esse normalmente é o texto e nós paramos por aí, né? Mas você já viu a continuação? Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, peraí. Tu, pois, quando te converteres... Não, peraí. Para nós, conversão é quando nós nos encontramos com quem? Com? Pedro se encontrou com Jesus? Sim, né? 3 anos ali ladeando. E aí não vou entrar em pormenores de possibilidades, né? de circunstâncias. Alguns acreditam que já tinha havido um encontro prévio entre Jesus e os seus discípulos, de tal modo que quando Jesus aparece e os chama para serem pescadores de homens, os discípulos já o conheciam, porque já haviam andado com ele antes. Por isso que largam suas famílias, porque já sabem, já o conhecem. Para nós, a leitura, como nós lemos na forma sequencial do texto, indica ser o primeiro encontro, mas alguns estudiosos dizem, não, já teve um encontro anterior, por isso que eles já acompanham Jesus. Para nós, pouco importa, mas fato é de que Jesus diz para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E me veio um estalo, um calafrio, que você pode estar com Jesus e pode não ser convertido. Você pode ter 100 anos de igreja e não ser convertido. Você pode ter 50 anos de vida ministerial e não ser convertido. Porque Pedro está com o próprio Deus encarnado. Imagina, Jesus, Deus encarnado, está do céu, você olha assim, rapaz, o homem está suando. Peraí, Senhor, paninho. Aí Deus faz assim, meu filho, obrigado, toma, suor de Deus. Que tem tudo, cara, é o suor de Deus. Esse suor eu passo aqui, estou com o corpo fechado para tudo agora, não tem como dar errado. Aí Jesus, não, mas é por aí, que você se lembra em Atos, que diziam que até a sombra dos discípulos curavam as pessoas? É por aí, igreja, não é mise-en-scène, não é figura de linguagem, não. A crença é real. Imagina se a sombra dos discípulos curava as pessoas, quiçá você beber algo no mesmo copo que Deus bebeu. Imagina isso. Imagina você deitar-se no mesmo lugar que Deus está deitado. Imagina você testemunhar aqueles milagres.
onde você faz birra com Deus, ó, não dá para alimentar essa pobreza, não, manda embora. Vamos dar nós mesmos de comer a esse povo. Não, nem que a gente fosse rico, dá para alimentar eles. O que vocês têm aí? Senhor, para essa multidão só tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz, bota aqui na minha mão. Se entregar para mim acontece, mas se reter, não dá. E eles colocam na mão de Jesus, Jesus manda sentar em grupos de 50 e de 100, multiplica aqueles alimentos e ainda sobra. Imagina você ver peixe sendo multiplicado, não é saindo da água, não, pescando e está vindo, aquele, não, ali mesmo, vai ali um cesto vazio, quando Jesus abre está cheio, ó, pode entregar. O cesto volta vazio, quando Jesus abre, ó, pode entregar. E quem participou disso tudo? Jesus diz, Pedro, quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Qual é a nossa garantia de que somos convertidos, igreja? Certificado de membro? Arrotar um caviar que só tem validade para quem acha que isso é alguma coisa. Isso eu sou nascido e criado na igreja. Isso aí eu já sei. Pedro, quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Igreja, nosso equívoco muitas vezes é que nós achamos que conversão nesse texto é metanoia, é mudar a rota, mudar o rumo. Só que Jesus usa um outro termo aqui no original, ekleipó. Jesus usa um outro termo aqui no original, que é o epistrefo. E o que significa, Pedro, quando você epistrefó? Quando você epistrefo, significa isso? Traduzindo, Pedro, quando você se voltar para você mesmo, quando você começar a caminhar para dentro de ti, quando você virar a chave e entrar em ti, fortaleça teus irmãos. Conversão não é apenas mudança de rumo. Que rumo se toma na conversão? Jesus diz, entra em ti mesmo. Isso é que faz sentido. Porque o Evangelho, Jesus o tempo todo nos ensina que Evangelho significa o meu compromisso em relação a mim. Em cima do meu compromisso em relação a mim, eu consigo servir ao outro. E nessa ambivalência, nesse relacionamento, nessa correspondência bionívoca entre o que eu faço em mim e como eu sirvo o outro, Deus está presente e se agrada. Mas nós temos uma tentação, igreja, sabe qual que é? A tentação da vaidade. A tentação de acharmos o seguinte, eu que sei, porque eu que sei. A tentação de ganhar tudo no grito. A tentação da carteirada. A tentação de não nos voltarmos para nós, mas olharmos de forma exterior. De tal modo que se a crise é por culpa do outro, quando na verdade se a crise é o momento de eu olhar para mim. Desde 2016, nós temos orado deste púlpito aqui, da mesma forma, que o juízo de Deus não venha para os políticos somente, que venha para toda a nossa nação, e que Ele nos julgue a cada um conforme as nossas obras, porque cada um dará conta de si. Não poderá na hora do grande encontro com o Criador dizer, então, eu fui assim, fiquei assim, por culpa de B, não existirá isso. Por culpa de C, não vai existir. Por culpa de A, não vai existir. Sabe o que Jesus diz? Pedro, é possível andar comigo e não ter se convertido. Mas Pedro, vira a chave para dentro de você.
Evangelho é isso, igreja. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Felizes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o... Humildade de espírito é uma qualidade externa ou interna? Bem-aventurados os que choram, porque serão... Aquele que chora em si, recebe do outro consolo. O fato de observar e se arrepender e receber do outro consolo, este momento onde eu tenho para comigo mesmo, que me leva a chorar, é externo ou interno? Alguém passa por mim e diz: Ih, você está dentro de uma viagem em si, está se arrependendo, né? Eu estou percebendo isso porque é exterior. É exterior isso? Isso é interno. Verso de número 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? Você come justiça? Você bebe justiça? É interno ou externo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão... Você olha uma pessoa e você sabe se ela é misericordiosa ou não? É interno ou externo? Bem-aventurados os limpos de coração. Coração limpo é interno ou externo? Bem-aventurados os pacificadores. Ter um espírito pacificador é interno ou externo? Quem dera fosse externo, né? Você vê o indivíduo lá revoltado, 220 volts para lá e para cá, vamos dar uma pílula da pacificação para ele. Quem dera fosse externo, mas é interno. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Se ninguém vê Jesus ao seu lado, mas ele está dentro de você, é interno ou externo? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O galardão é externo, você vê? Ou é interno porque você tem fé que assim será? Igreja, reino de Deus, evangelho, é uma viagem para dentro. De tal modo que tudo que você acha que evangelho é para fora, só é para fora o fruto, o resultado, não a ação. De tal modo que, com base no que Jesus diz, o indivíduo pode passar 50 anos pregando o evangelho. A pregação é externa, mas o evangelho é interno. Por isso que Jesus diz: Pedro, você está há 3 anos comigo, mas ainda não é convertido. Porque conversão é uma viagem para dentro de si. Conversão é a capacidade de olhar para si. Conversão é olhar o outro e saber: esse indivíduo, essa pessoa pode contribuir para o meu crescimento se eu ouvi-lo. Conversão é uma característica que só tem aquele que percebe que o relacionamento com Deus é individual. Eu fiquei assim perplexo, porque para nós a definição de conversão é quem encontrou-se com Jesus, mas Jesus enfatiza: Pedro, quando você se converter, pontinho, pontinho, pontinho. A palavra do Senhor ainda continua dizendo: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece, esterizo, aponte a direção, indique o caminho, estabilize-se, defina de forma firme a caminhada. E por que que esse parece ser um dos primeiros conselhos pastorais a Pedro, que se tornaria pastor? Simples, porque muitos pastores se arrebentam, se acabam, perdem suas famílias, perdem seus ministérios, ainda que permaneçam ordenados à frente de igrejas, quando eles não fazem isso que Jesus disse. Pedro, a conversão ela é para dentro. Olha sempre para dentro de ti. Pedro, você não consegue controlar as pessoas.
Depois que você olha para dentro de ti e encontra o Evangelho em ti, e este Evangelho te muda, você só consegue no cotidiano apontar o que o Evangelho diz, mas as pessoas irão se elas quiserem. Se Pedro tivesse ouvido isso, teria sido diferente. Se eu tivesse ouvido isso, no dia 25 de abril de 2004, o dia da minha ordenação, teria sido diferente. Porque muitas vezes, no afã de ajudar, nós achamos que temos até que dar uma receitinha de bolo. Ó, faz isso, 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 isso. E quando as coisas não acontecem do jeito que nós entendemos e as pessoas metem os pés pelas mãos, você se coleriza e diz: poxa, mas eu cheguei a avisar, eu cheguei a falar que ia acontecer, por que que fez? Evangelho é para dentro, Evangelho é conversão, Evangelho é uma viagem para dentro de si. No Evangelho você se olha toda hora no espelho e você sabe que o maior inimigo da sua alma só é você mesmo. Satanás não tem vez. O outro, ele só vai com você até onde você dá espaço para ele ir. Mas você dorme com você mesmo todo dia. Se você elegeu alguém, isso é natural, tá, gente? Nós somos seres humanos. Se você elegeu alguém como seu nêmese, como seu antagonista, como seu inimigo pessoal, desfaça isso, é uma besteira enorme. Todo mundo dorme, acorda, faz xixi, evacua, toma remédio, tem dor, todo mundo igual. Todo mundo tem medo, todo mundo tem erros, tem acertos, é tudo igual. Nenhuma pessoa tem domínio sobre você, mas você é que está dizendo para você que o outro é maior do que você. Isso é que não pode. Esquece o exterior, amigo, esquece. Olha para dentro de ti. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo nessa manhã. Olha para dentro de você. Será que dentro de você já tem tudo que o Evangelho diz que precisa ter? Será que você já desenvolveu a humildade de espírito suficiente? Será que você já chorou o suficiente? Será que em você há mansidão suficiente? Será que você realmente tem fome e sede de justiça conforme as Escrituras? Será que em você há misericórdia? Será que em você o coração está constantemente sendo limpo pelo Evangelho? Será que em você há pacificação? Será que você é perseguido por conta de uma justiça que o Evangelho nos conclama? Será que você é injuriado por Jesus, por ser de Jesus? Será que você é injuriado, as pessoas mentem acerca de ti porque tu segues o Evangelho? Esse é o caminho. As demais coisas são perfumaria. As demais coisas são consequências. Porque é possível ser membro da igreja, é possível cantar no coral, é possível ser diácono, presbítero, pastor, ser mestre, ser jubilado, ser DD, THD, PHD, MD, qualquer que seja o balangandã, é possível ser tudo isso, mas não ser convertido. É possível viver exteriormente, mas não ter coragem para olhar para si. É possível. E Jesus ainda termina: Pedro, quem olha para dentro de si, quem vira a chave e faz uma mudança interna com o meu Evangelho, tem condições de apontar o caminho para aqueles que são seus irmãos. Você quer dar um jeito na sua casa? Quer resolver o problema? Começa em ti. Nós sempre achamos, né? Quando o outro for embora, vai melhorar, não é verdade? Quando o outro sair, vai melhorar. Aí o outro já foi. Passam-se anos. Você já teve outras pessoas. Está do mesmo jeito.
Por quê? O outro era um indicativo, era um problema, mas não necessariamente ele era o problema. É dentro, é aqui dentro. É evangelho, é olhar para si, como nós dissemos domingo passado, de uma irmãzinha fazendo tratamento quimioterápico, me chama na casa dela para celebrar que na semana seguinte seria a última sessão de quimioterapia, e vamos lá, vamos agradecer a Deus, levamos a ceia, e ela chega para mim e diz: pastor, é pecado pedir a Deus para não ser curada? Falei: minha irmã, que pergunta fantástica. Isso aí serão reflexões de madrugadas assim infinitas, mas me dá um pouquinho mais de informação. Por que uma pessoa doente não pediria para ser curada? E ela responde: porque, pastor, durante esse período da doença eu li tanto a Bíblia, eu orei tanto a Deus, eu clamei tanto a Deus, eu tive tão mais próxima de Deus que eu estou com medo do meu cabelo voltar a crescer, de eu voltar a ter saúde e voltar a ser uma mulher fútil, voltar a ser uma mulher sem sentido na vida. Estou com medo. Eu preferia permanecer doente e ficar agarrada com meu Jesus como eu estou agora. Por que ela fez isso? Porque virou a chave, olhou para dentro, não tem mais as distrações desse mundo, virou a chave, epistrefou, olhou para si, e quando se olha para si, o evangelho começa a trabalhar. É uma viagem longa, é uma viagem dolorosa, mas como é proveitosa essa viagem. Como é proveitoso quando as pessoas chegam e dizem assim: ih, rapaz, fulano desceu além, você quer ouvir? E você diz: não, que a Bíblia diz que aquilo que é vão e fútil não pode estragar a minha jornada. Quero não, obrigado. Mas você não quer saber? Mas não quero mesmo. Mas o que você vai fazer com ele? Eu não vou fazer nada, quem não fez nada comigo, quem fala de mim, sem eu estar presente, na verdade atenta contra si mesmo diante de Deus. Comigo não aconteceu nada. Quando foi isso? Quinta-feira? E quinta-feira eu acordei bem, fui na feira, trabalhei, levei filho no colégio, voltei, fiz tudo na quinta-feira, não aconteceu nada comigo não. Para mim, está bem. Isso é com o outro. É problema do outro. É o outro com Deus. Minha viagem é dentro de mim. Porque é possível estar ao lado de Jesus, ver Jesus fazer milagre e ele dizer: tu ainda não é convertido. Recebemos a palavra do Senhor. E agora Ele nos concede a oportunidade de materializarmos a nossa gratidão, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento com o Evangelho do Senhor Jesus. Há muitas instituições de caridade que devemos auxiliar, há muitos missionários que devemos auxiliar, há muitos trabalhos de plantações de igrejas em todo o Brasil e no Rio de Janeiro que temos o privilégio de ajudar. Há muita coisa que esta igreja faz, e tudo isto é possível através da sua fidelidade, consagrando a sua vida, seus dízimos e ofertas ao Senhor. Texto que nos convida ao ofertório se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 10. Leitura será conduzida pelo presbítero Cláudio Rodrigues. E assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 9, 6, 7 e 10. A isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Todos. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nesse mesmo espírito de gratidão, cantemos o hino 198 do Novo Cântico. Eis mensagem do Senhor, aleluia.
Deus seja louvado. Que bênção é ajudarmos todos aqueles que necessitam do nosso auxílio. Oremos consagrando nossos dízimos e ofertas e lembremos de, ao longo de toda a semana, orar pelo casal de missionários, reverendo Miracelmo e Elaine, que estão lá no campo na cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Reverendo Miracelmo e Elaine, na cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo. Oremos consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas com nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Curvemos nossas cabeças para falar com nosso Deus. Querido Deus, diante de Ti colocamos os nossos dízimos e ofertas, que trazemos, Senhor, para a continuação desta obra aqui na Igreja da Tijuca. Queremos, Senhor, Te pedir que continues abençoando a todos os dizimistas e todos aqueles que ofertaram. E continue também, Senhor, abençoando a sua Igreja Presbiteriana da Tijuca. E que o conselho e a administração da igreja, desculpe, meu Deus, possa colocar em prática todas as necessidades, suprindo as necessidades que nós temos de levar o seu Evangelho e de manter a sua casa, Senhor, aberta a todos aqueles que querem Te adorar e ouvir a sua palavra. Esses recursos, Senhor, não são nossos, nós simplesmente estamos devolvendo, Senhor, porque recebemos de Ti tudo vem de Ti, Senhor, e Te damos de volta uma parcela. Também, Senhor, queremos Te pedir que abençoes o missionário Miracelmo e sua esposa Elaine, que está em Engenheiro Coelho, em São Paulo. Está levando, Senhor, a Tua palavra aonde não podemos levar. E é por isso, Senhor, que nós Te pedimos que continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e que permita, Senhor, que a sua Igreja da Tijuca continue a ajudar os missionários que levam a sua palavra, Senhor, porque todos devem conhecer o seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Queremos também, Senhor, Te agradecer pelas ofertas que foram entregues para levar na nossa cidade de Petrópolis, que está passando por momentos difíceis, Senhor. Que muita gente, Senhor, esteja entregando essas ofertas para suprir a necessidade daquele povo. Abençoe, Senhor, aqueles que ofertaram e abençoe também, Senhor, os que vão receber, para que entendam que tudo vem de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém, e Amém. amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Você que assistiu esse culto online quando ele estreou às 7 da manhã de domingo, você que assistiu depois do horário, foi aí no YouTube, no Facebook, achou esse culto e deu play para poder participar, você que deixou seu like, seu joinha, compartilhou o link, como uma forma de mais pessoas poderem perceber o quão Deus também está falando a partir desta igreja, a nossa gratidão. Nós nos despedimos agora e é um momento triste nos despedirmos, mas todavia nós nos alegramos porque essa despedida é necessária para nos vermos no próximo domingo. Então, até breve, até o próximo domingo, se Deus permitir. Paz. Paz.